Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Podem tomar o teu assento. Pode sentar glorificando ao Senhor. Aleluia. Que momento precioso tivemos na presença de Deus. Convido você a pegar a palavra do Senhor, abrindo em 1 Coríntios. O tema nessa noite é Deus e a Copa do Mundo. Falei, Deus, me dá uma ministração, Deus, sobre a Copa do Mundo. E Deus me levou uma linda ministração nessa noite, que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite. Deus e a Copa do Mundo. Quero dizer que entre mais nada, eu, você, nós, estamos numa Copa do Mundo espiritual. Eu e você, nós estamos numa competição espiritual. Nós somos jogadores de Cristo. Aleluia. Convido você a abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Versículo 24. Nós vamos ler do 24 ao 25. Diz assim: Não sabeis vós o que escorrem no estádio? Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis, e todos aqueles que lutam de tudo se abstêm. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida. Eu te peço, Espírito Santo, que nesta noite eu me esconda mais uma vez atrás do Senhor. Pai, eu te peço, faz mais uma vez. Que a tua palavra venha penetrar em nossos corações e nós possamos sair daqui entendendo que o Senhor não chamou cada um de nós para ficar na arquibancada espiritual, mas para sermos jogadores ativos da tua obra, para sermos jogadores, meu Pai, escalados para a tua obra, Senhor, titulares da tua obra, porque no jogo da fé são milhares e milhares de jogadores, meu Pai. O Espírito Santo, usa-nos, Senhor, nesta noite. É necessário, Senhor, que eu me esconda, que eu diminua, mas o Senhor possa prevalecer e crescer poderosamente nesta noite. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Copa do Mundo. Um dos maiores eventos da humanidade, não é verdade? O maior dos eventos que o mundo para, a cidade para. Quarta-feira passada mesmo, nós parou tudo. Quarta não foi? Foi quarta? Foi quarta. Quarta paramos tudo para assistir o Brasil. Na empresa mesmo, nós trabalhamos até 1h e depois nós fomos para assistir o Brasil jogando na Copa. É um evento maravilhoso onde o mundo para e nós ficamos sintonizados para ver cada torcedor torcer para a sua seleção. Multidões vibram, jogadores sonham com o troféu. Esse troféu ficará marcado na história do campeão. E a Bíblia também ela nos ensina que existe uma competição muito maior. Ela chama a corrida da fé. Nós estamos numa corrida da fé. Enquanto a Copa entrega uma taça que passa, Deus prepara para mim, para você, para nós, uma coroa que jamais perderá o seu valor. Da mesma forma que Deus prepara seus filhos antes de levá-lo para uma grande conquista. Entenda uma coisa, Deus também trabalha com propósito e com preparação. Nenhuma seleção chega na Copa por acaso. Antes precisa ter treino, antes precisa ter disciplina, precisa ter renúncia, precisa renunciar comidas, precisa renunciar hora de sono, precisa ter renúncia, precisa ter perseverança. Da mesma forma, Deus prepara seus filhos antes de levá-lo para uma grande conquista. Deixa eu dizer para você, nós estamos numa preparação para uma grande conquista. Em Romanos capítulo 8, 28 diz assim: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui eu já entendo, pelo Espírito Santo de Deus, que a Copa da vida, muitas vezes o nosso adversário, na Copa da vida, nós estamos numa Copa neste mundo, muitas vezes o nosso adversário vai ser a tristeza,
Muitas vezes o nosso adversário vai ser a decepção. Muitas vezes o nosso adversário nessa Copa da Fé vai ser o abandono. Muitas vezes o desprezo. Algumas vezes a rejeição. Algumas vezes traições, medo, cansaço. Em algum momento o adversário vai ser apavoramento. Em algum momento pode ser a depressão ou a ansiedade. O pânico. Talvez o desespero pode ser o nosso adversário. Talvez o luto, ou talvez a vergonha. Ou talvez pode ser principado e potestade demoníacos, pode ser o nosso adversário. Mas entenda uma coisa. Neste grande campeonato da vida, para eu e você nós vencermos esses jogos, para eu e você vencemos esses nossos adversários que vamos enfrentar no decorrer da vida, no decorrer desse campeonato mundial que eu e você, nós estamos passando. Entenda uma coisa, nós precisamos estar conectados com o treinador. Se nós não estivermos conectados com o treinador, quem é o nosso treinador para nós passarmos por tudo isso, para esses jogos da vida? Jesus. Porque Jesus não prometeu que nós teríamos um mundo de paz. Ele falou que nós passaremos por várias tribulações, por várias lutas, mas Ele estará conosco. Então nós precisamos estar alinhados com esse técnico. Nós precisamos andar junto com Ele, estar alinhadinho às suas instruções. E tem outra coisa, Ele nos dá conosco o manual para nós poder vencermos a cada jogo que eu e você vamos passar. Aqui tem um manual para depressão, aqui tem um manual para tristeza, aqui tem um manual para ansiedade, para o medo, para a vergonha. E aqui nós vamos nos vencendo cada jogo da vida. Neste grande campeonato, o treinador Jesus nos dá as suas instruções. Aí eu estava no serviço hoje, eu falei, Senhor, e quando tem um clássico? Que nós estamos torcendo para ter um clássico na final, Brasil e França, né? E quando é o clássico na vida da fé? Aí o Senhor falou comigo muito forte. Eu estava no serviço hoje. Falou, filho, o clássico é contra você mesmo. O clássico é contra nós mesmos. Porque todos os adversários que eu falei na vida, com Jesus nós vamos vencer. Mas para vencer nós mesmos, Jesus não coloca a sua mão. Porque nós temos livre-arbítrio. Então, para vencer nós mesmos esse clássico, nós precisamos confiar que nós mesmos não vamos nos derrotar para aquilo que o céu tem preparado para nós. Então entenda, no campeonato da vida, o clássico será sempre contra nós mesmos. Porque neste jogo Deus não vai intervir por causa do livre-arbítrio. Mas tenha certeza, se você ouvir as instruções do técnico, você vai conseguir vencer a você mesmo. O maior problema é que nós somos muito orgulhosos. O maior problema é que nós somos muito turrões. O maior problema é que nós somos teimosos. Mas você ouve Jesus, porque nós não podemos, que nem toda vez que eu terminei, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, a não ser nós mesmos. Então nesse clássico da vida, nessa Copa da vida, não permita que você derrote você mesmo. Se tiver que derrotar, que o homem espiritual derrota o homem carnal. Então entenda, mais do que aprendo com esta lição, que eu aprendo com estes jogos que nós vamos passar, ou com algumas pessoas estão passando, eu aprendo que Deus não desperdiça processo e toda preparação faz parte do propósito. Toda preparação, toda perca, todo ganho, todo empate. Algumas vezes vamos ter derrotas, não vamos vencer sempre. Algumas vezes acontecerá algo com nós que nós não queríamos que acontecesse. Mas entenda uma coisa, no jogo que está Cristo, perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Perdemos um jogo, mas nós vamos perder o campeonato. Porque Jesus não reconhece a derrota. Então no tempo de treinamento, nenhum tempo é perdido. Eu não sei como está a tua vida no campeonato do mundo, na Copa do Mundo da tua vida. Mas eu quero dizer para você, se você ouvir as instruções do treinador, você sairá mais que vitorioso neste jogo que você está passando. Um atleta, para poder vencer, primeiro ele vai vencer através da disciplina, para depois ele vencer em campo.
Se um atleta não tiver disciplina, se um atleta não tiver controle na hora de dormir, se um atleta não tiver controle no que bebe, se não tiver controle na noitada, ele não conseguirá ter êxito. Ele precisa ter uma vida disciplinada. Ele precisa renunciar, muitas vezes, César, o x-tudo, a pizza. Muitas vezes ele precisa renunciar àquela lasanha, aquela patada. Muitas vezes ele, para poder ter êxito, para poder conseguir alcançar o êxito em campo, comigo, com você, na vida no campeonato mundial espiritual, não é diferente. O cristão, primeiro, ele precisa também aprender a renunciar. Ele precisa ter disciplina. E para ele poder vencer, primeiro, ele precisa vencer em Mateus 6:6. O secreto para depois viver os milagres em público. Primeiro, o Senhor quer conhecer você no secreto. Primeiro, o Senhor quer conhecer você na intimidade, onde só está você e Ele. Onde não tem máscara, onde não tem barganha, onde não tem engano. Tem que ser você de cara limpa e falar, Senhor, preciso de Ti. Porque em Mateus capítulo 6, verso 6, diz assim, mas tu, quando orares, entra no aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Esse é o nosso treinamento para vencer o jogo do mundo. Esse é o nosso treinamento para vencer a Copa Espiritual Mundial. Porque nós estamos numa Copa. E nosso troféu vai ser lá no céu. Quando o Senhor pegar a coroa, nos dar aquela coroa e falar, este é meu filho amado, a quem eu compasso. Entrai, servo bom e fiel. Então, por isso, vale a pena que nós, nas nossas partidas que nós viemos enfrentar aí fora, você não desanima. Você não seja um jogador rebelde, querendo arrancar a camisa e falar que eu não jogo mais, que eu não vou jogar mais, porque as coisas não estão acontecendo da tua forma. Não, Jesus não aceita rebeldia. Não é algumas vezes um campeonato você fica bravo com os jogadores, e não sei se você já fez isso, já arrancou a camisa, ficou bravo e falou, não vou jogar mais não. Não, no jogo da vida é proibido arrancar a camisa. No jogo da vida com Cristo, no jogo na Copa Mundial de Cristo, é proibido não querer jogar. E muitas vezes nós queremos ficar na arquibancada. Quantos cristãos, quantos jogadores que já foram titulares estão na arquibancada, só engordando espiritualmente. Não querem mais nada. Porque falam, eu fui ferido, fui machucado, a igreja me feriu. Oh, tadinho, você está na igreja por causa de um homem, nunca esteve por causa de Cristo. Já pensou se Jesus falasse, o povo me feriu e abandonasse tudo, não pegasse a cruz? Quantos jogadores? Então o Senhor, nesta noite, falei, a Copa do mundo espiritual é proibido sentar na arquibancada. Nessa noite, Jesus está olhando para mim e para você. Olhando para você, Larissa. Posso te dar a camisa para a guerra? Posso te dar a camisa para o jogo, Vinícius? Posso te dar a camisa, filho? Te dar a camisa. E lá, no jogo de Jesus, não tem estrela igual igual Cristiano Ronaldo, igual Messi, que se sabe que estiver em campo. Não. Com Jesus, todos nós somos estrelas do mesmo nível. Do mesmo nível. Porque com Jesus, não é porque o Cristiano é pastor que ele é bambambam, não. Não, ele não humilha não para ver. Você vai ser, aí vai pôr no banco. Mas com Jesus, todos nós somos iguais. Porque Jesus não aceita prepotência. Jesus não aceita, eu sou melhor que o filho que o César. Eu sou melhor que a pastora. Jesus não aceita isso. Jesus, eu aceitei. Você é melhor que eu. Ajuda eu ser igual a você. Vamos caminhar junto para que possamos crescer. Com Jesus, quando o jogador está contundido, ele não fala assim, não, você cai. Você cai demais. Igual o Neymar, né? Você cai demais. Com Jesus, não. O atleta viu o outro caindo, fala, vamos levantar. Falta pouco nós vencermos este jogo. Não é igual com Jesus, não é menos apontamento e mais braços estendidos para ajudar a levantar. Porque nós estamos numa Copa do Mundo e o Senhor conta com cada um, cada jogador, Ele conta nesta noite. E qual é o que nós estamos fazendo? Qual é o jogo que eu e você nós estamos fazendo? Para o técnico Jesus. Ei, entenda uma coisa, quem vence na oração dificilmente será derrotado pelas circunstâncias dos jogos da vida. Dificilmente. Por isso, eu e você precisamos viver uma vida de oração. Por isso que eu e você precisamos ter tempo separado, um tempo com Deus,
para termos o nosso devocional. Isso precisa ser sagrado. Precisa ser sagrado. Não precisa ninguém tocar nesse tempo. Você precisa ter um tempo de qualidade com o Senhor. Porque habilidade espiritual é conquistado com o joelho no chão. Com o joelho no chão e com os olhos, com a cabeça prostrada. Falou, Senhor, se o Senhor achar que eu mereço, estou aqui, Senhor. Não para minha honra, não para minha glória, mas que através da minha vida, vidas sejam alcançadas e o seu nome seja glorificado. Esses jogadores que o Senhor procura. E está em falta. Está em falta craques assim. O Senhor nessa noite está procurando. Será que Ele pode olhar aqui nessa igreja e ver algum craques disponíveis? Será que Ele pode contar com você, com aquela sede que você tinha de jogar bola? Com certeza nós temos ainda. Eu não tenho mais porque eu já estou gordinho e velho. Mas nós tínhamos aquela sede, aquela gana de ganhar. Nós não aceitaríamos, nós não aceitamos perder. Mas às vezes com Cristo, nós não temos mesmo essa mesma gana. Nós não temos essa mesma força. Nós não temos esse mesmo entusiasmo. Às vezes com Cristo achamos, nós cruzamos o braço em meio da provação. Ei, dá um grito. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quem vence na oração dificilmente será derrotado pela circunstância do jogo da vida. E tem mais. Entenda uma coisa. Nenhuma partida nesta vida dura para sempre. Mas o reino de Deus, ele é eterno. Ele é eterno. O que eu quero dizer para você? A Copa, são quantos jogos, César? 8 jogos? Se eu não me engano, a Copa, até o ser campeão, são 8 jogos, se eu não me engano. 3, 6avos, 4. Oitava, 5. Quartas, 6. Semifinal, 7. Final, 8. Eu contei antes de vir pregar. São 8 jogos antes de chegar na final. São 8 jogos. A vida não. A vida com Deus você vai precisar ter muitos jogos. E o conselho é não desanimar. Porque o treinador não gosta de jogador desanimado. Se você um dia for ser treinador, você vai gostar de jogador que não corre? Não tem como, né? Tem que correr. E por que com Jesus nós queremos ficar de braço cruzado? Por que com Jesus, com o treinador da vida, nós não queremos estar disposto para a obra? Toda Copa termina. O campeão de hoje, amanhã, pode entregar a taça para o outro. Quem foi campeão da última Copa, Santos? Argentina? Talvez a Argentina não pode ser campeão esse ano. Vai ser o Brasil. A Argentina vai ter que entregar a taça para o Brasil. E assim vice-versa. Mas no reino de Deus, nunca acaba. A Bíblia diz em texto em Daniel 2,44, diz assim, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais terá fim, que jamais será destruído, e este reino não passará, outro povo esmuçará e consumirá todo este reino, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aqui Daniel está falando do reino da glória, do reino da glória. Então entenda uma coisa, tudo neste mundo é passageiro. Tudo é passageiro. Mas Cristo permanece para sempre. Permanece para sempre. A Copa daqui a um dia vai acabar. Nós vamos voltar a torcer para o melhor time do mundo, que é o Corinthians. Vai acabar. Vai acabar. Mas Jesus não. Jesus permanece para sempre. Deus ama todas as nações. Na Copa, temos povos diferentes reunidos no reino, que Deus também haverá pessoas de todas as línguas, todas as tribos e nações, adorando ao Senhor. Está lá em Apocalipse 7:9. Depois destas coisas, olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, como palmas nas suas mãos. Nós vamos estar lá, igreja? Nós vamos estar lá? Então não abandone o jogo. Não queira abandonar o jogo. Não arranque a camisa do jogo. O Evangelho não tem bandeira nacional. O reino de Deus alcança todos os povos. Entenda uma coisa. A maior conquista não é levantar uma taça, mas é permanecer fiel. Levantar uma Copa muda uma geração, mas permanecer fiel muda a nossa eternidade. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé,
Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo aqui, ele não está comemorando um troféu terreno. Não. Paulo aqui, ele está celebrando de ter terminado a corrida da fé. A minha pergunta é, por que pensa em parar? Por que pensa em desistir? Ei, nós apenas começamos uma linda obra e temos muita coisa para fazer. Então não é tempo de parar. É tempo sim de nós arregaçarmos a manga e continuar o chamado do Senhor. Eu quero concluir para nós orarmos e depois cantar no louvor e para você ir embora para casa descansar. Diz assim, a Copa do Mundo desperta as emoções, esperança, paixão pelo esporte. Podemos apreciar esses momentos com equilíbrio e alegria. Não tem nada errado, não tem nada errado. Eu vejo aí uma religiosidade, pessoas criticando pastores, criticando a igreja, porque vai fechar mais cedo por causa do jogo. Nós vamos fechar também. O culto vai ser mais cedo para assistir o culto tranquilo, para assistir o jogo tranquilo. Não tem nada de errado. O errado é o que entra no teu coração. O que está no teu coração. Não pode tomar conta, a Copa tomar conta do seu coração. Não tem nada errado torcer. Podem torcer, é valioso torcer. Aí eu estava até vendo um post. As pessoas criticam, mas não vê o lado bom. Porque neste momento, se nós não desmarcamos o culto, e tem o culto às 7 horas, o jogo acaba, imagina o rebuliço que está essa cidade, a loucura. Ninguém vê isso, né? Ninguém vê isso. Mas deixa criticar, nós não fomos chamados para agradar a todos mesmo. Jesus não agradou. Então entenda, nós temos nada, não tem nada de errado. Mas ela também nos lembra de uma verdade maior. Existe uma corrida espiritual muito mais importante. Nós estamos nesta corrida. Eu e você, nós estamos nessa corrida. Nessa corrida, pastora, não precisa ter os joelhos perfeitos. Não precisa. O nosso joelho vai ficar ali debaixo da terra. Mas precisa ter o coração alinhado perfeitamente. Então entenda, ela também nos lembra uma verdade maior. Existe uma corrida espiritual muito mais importante. Que enquanto o mundo corre por uma taça de ouro, eu e você, nós corremos pela coroa da vida, que Deus prometeu aos que permanecem fiel. Aleluia! Eu termino dizendo, a Copa do Mundo revela o melhor dos atletas. A caminhada com Deus revela o melhor dos filhos. O troféu do mundo dura alguns anos, mas a recompensa de Deus permanece por toda a eternidade. Vamos orar? Feche seus olhos. Põe a mão no altar do seu coração. Deixa eu orar por você e depois nós vamos adorar ao Senhor. Recebe esta humilde oração do servo do Senhor. Pai amado, meu eterno Deus, estou juntamente com a tua igreja nesta noite, nesta quarta-feira, no primeiro dia do mês de julho. Eu te peço, Senhor, primeiramente, te agradecemos por este dia, por tua infinita bondade. Obrigado, porque tu és o Senhor das nações, Rei dos reis, o Deus que governa sobre toda a terra. Neste tempo em que o mundo acompanha a Copa do Mundo, nós pedimos, Senhor, derrama a tua paz sobre todas as nações representadas. Guarda os atletas, as equipes, os profissionais envolvidos e todos os torcedores. Que este evento seja marcado pelo respeito, pela alegria, pela união entre os povos. Pai, assim como um atleta se prepara com disciplina para conquistar uma vitória, ensina-nos, Senhor. Ensina a tua igreja. Ensina-nos a nós, Senhor, a viver uma vida de dedicação à tua presença. Dai-nos, Senhor, perseverança para continuar correndo a carreira da fé, sem desanimar diante das dificuldades, sem perder o foco naquilo que realmente importa. Que nunca valorizemos mais uma taça do que a tua presença, nem uma vitória passageira acima da salvação eterna. Ajude-nos, Senhor, a celebrar a conquista da vida, sem nos afastarmos de ti, reconhecendo que toda boa dádiva vem das tuas mãos, vem de ti, Senhor. Pai, abençoa a tua igreja, Senhor. Levanta homens e mulheres
cheios do Espírito Santo, comprometido com o teu reino, apaixonado pela tua palavra, apaixonado pela tua obra, que sejamos luz em meio ao mundo e testemunho de amor de Cristo em todos os lugares. E acima de tudo, Senhor, eu te peço, prepara o nosso coração para o grande dia que estaremos diante de ti e que possamos terminar a nossa carreira com fidelidade. E o mais lindo, Senhor, ouvir dos teus lábios: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, igreja boa e fiel. Muito bem, Pai. Nós entregamos tudo em tuas mãos e declaramos que toda honra, toda glória, todo louvor pertence somente ao Senhor, em nome de Jesus. Você crê e diz amém? Amém. Olha para o jogador que está do seu lado, fala: atleta de Cristo. É proibido arrancar a camisa. É proibido sentar na arquibancada. Você é titular absoluto. O Cristo, a obra, o reino conta com você. Ele pode contar? O Senhor ouviu você dizer sim. Vamos adorar o Senhor? Você que está me assistindo, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Entenda uma coisa, nós estamos numa corrida. Não desanima. Jesus, ele conta contigo. Deus abençoe você.